Olá, queridos, boa tarde, bom dia, boa noite. Agora é boa tarde, né? Já quase boa noite. Hoje são 3 de abril, já finalizando o domingo. Tudo bem com vocês? Graça e paz vos seja multiplicada. Sou eu mesma que eu cortei um pouco o cabelo, que eu não gosto de cabelo na minha nuca, porque eu sinto muito calor, né? Mas bora lá. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, né, do E.W. Kenyon, tá? A editora deste livro é a editora Rema Brasil Publicações, que pertence à Igreja Verbo da Vida, né? Essa editora fica em Campina Grande, onde também temos a sede do nosso ministério, o Verbo da Vida, e eu congrego no Verbo da Vida aqui em Brasília, Taguatinga Norte. Então, dando continuidade aqui ao livro do E.W. Kenyon, Aliança de Sangue, vamos aqui para o capítulo 12, que diz assim: o ministério atual de Jesus Cristo. Ele é o Senhor de tudo. Ele venceu Satanás, o pecado, a doença. Ele venceu a morte. E aí vem aqui, Jesus, nosso sumo sacerdote. Então, pelo sacrifício de si mesmo, Cristo havia removido o pecado. Pelo sacrifício de si mesmo, ele havia santificado o homem. Santificar quer dizer separar. Ele havia separado o homem do reino, né, e da família de Satanás. Acho que lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, se não me falha a memória, fala que Deus, né, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? E aí aqui a palavra santuário em grego significa coisas santas. Ele está ministrando coisas santas. Essas coisas santas são as nossas orações e a nossa adoração. Quer dizer, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o sacerdote, né, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus como mediador. Jesus é o mediador do homem por duas razões. Por causa do que ele é e por causa do que ele fez. Primeiramente, Jesus é o mediador do homem em virtude do que ele é. Jesus é a união entre Deus e o homem. Ele é aquele que existe em igualdade com Deus, feito à semelhança, né, dos homens. Ele foi a ponte sobre o abismo entre Deus e o homem. Ele é igual a Deus e é igual ao homem. Ele pode representar a humanidade diante de Deus, né? Quando fala lá em Filipenses que ele deixou, né, as suas vestes reais e se vestiu do homem, quer dizer, ele se vestiu de carne, né? Carne e sangue. Então, o homem, no seu estado de morte espiritual, era considerado injusto enquanto estava nesta condição. Ele não podia aproximar-se de Deus e nenhum mediador poderia aproximar-se de Deus por ele, né? Agora, com base na sua oferta como sumo sacerdote, seu próprio sangue, Jesus aperfeiçoou a nossa redenção. Ele cumpriu as exigências da justiça e possibilitou que Deus concedesse legalmente vida eterna ao homem, tornando-o justo e dando-lhe a posição de filho. Ele é o mediador da nova aliança. E aí continua aqui, ele está assentado, né, junto ao Pai, como sumo sacerdote e sacerdote também da ordem, né, de Melquisedeque. Jesus como intercessor, né, para o pecador, Jesus, ele é mediador. Agora, para o cristão, Jesus, ele é intercessor. Então, são coisas que nós devemos estar bem claro, né, na nossa mente, no nosso entendimento. Então, para o pecador, ele é mediador. Ele vai mediar, né, se o homem realmente confessou Jesus, recebeu Jesus de todo o seu coração, né, creu na sua justiça,
A justiça de Deus é colocar o homem em posição juntamente com ele, sem complexo de inferioridade, sem medo e sem culpa. Isto é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é a justiça dos homens, tá? Porque às vezes alguém faz algum mal, né, contra nós e nós temos a tendência de sempre falar, Deus vai fazer justiça. Não, ele já fez a justiça. O que pode acontecer é que a Deus pertence a vingança, né? Tem vários versículos bíblicos que falam sobre isso. Em Colossenses 3:25, né, e isso é nova aliança, ali ele vai dizer o seguinte, que aquele que comete a injustiça sofrerá a injustiça, e nisso não há acepção de pessoas. Então aquele que cometer a injustiça vai sofrer o dano, vai sofrer a injustiça. Jesus como advogado, né? Então todo o Filho de Deus que quebra a comunhão com o Pai está debaixo de condenação. Se não tivesse um advogado para defender a sua causa diante do Pai, ele estaria em uma triste posição. Porém, graças a Deus e pela sua palavra, nos mostra que se pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus Cristo como garantia, né, sob a nova aliança, a nossa posição diante do Pai está absolutamente segura. Sabemos que ao longo da nossa vida temos à destra de Deus um homem com que podemos contar, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo homem. Isso também está quando você lê Filipenses, né? O livro de Filipenses traz muito essa questão de Jesus Cristo homem. Deixa eu ver aqui no capítulo 13, as três grandes palavras: a remissão, a segunda, o perdão, e a terceira, expiação, né? Quer dizer, a obra foi completa, né? Jesus fez a obra completa, amados, e nós temos que apenas receber e crer, tá? Por isso que nós somos chamados cristãos. Cristão é aquele que crê na obra de Jesus Cristo, na redenção, no sangue de Jesus, né, no sacrifício feito na cruz do Calvário. Quando nós extrapolamos, né, digamos assim, essa área, nós estamos negligenciando o que ele fez por nós. Amém? Depois nós daremos continuidade aos últimos capítulos, está terminando, mas foi bom estar aqui com vocês. Tenham uma boa semana. Tchau. Deus abençoe vocês. Amém?